Amados, eu quero dar continuidade à mensagem de domingo passado, onde o tema era... Quem lembra o tema? Ninguém lembra o tema. Jesus. Emoção ou transformação? Emoção ou transformação? E hoje eu quero falar sobre sendo transformado. Uma vez que na semana passada nós escolhemos transformação em vez de emoção, certo? Amém? Tem alguém aí? Amém, glória a Deus, glória a Deus, amém. Bom, então hoje, sendo transformados, por isso vamos refletir um pouco sobre Romanos capítulo 8, um capítulo muito especial, né, da Bíblia. Alguns teólogos dizem que é o centro do Evangelho, Romanos capítulo 8, mas não é sobre isso hoje. Bom, antes de Romanos capítulo 8, o que vem? Capítulo 7, ué. Antes de Romanos 8, né? Óbvio, vem Romanos 7. Sabe, e Romanos 7 é muito importante para a gente entender agora. Por isso eu quero considerar o Romanos 7, porque ali tem um homem, né, a descrição de um homem como muitos de nós aqui hoje. Homens que, embora se esforçasse na vida para fazer tudo certo, esse homem descobriu que dentro dele viajava algo que nunca estava bem. E Paulo, esse homem que se esforçava para continuar na obra do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, mas um dia diante do Senhor, e isso é um ensino para nós, um dia diante do Senhor ele teve que ser sincero, porque diante do Senhor nós precisamos ser sinceros, sem cera, isso quer dizer sem maquiagem, sem fantasias, sem estereótipos. Nós precisamos ser sinceros e dizer o que Paulo disse: com a minha mente, com o meu intelecto, com o meu conhecimento, eu quero honrar ao Senhor, mas descubro que tem algo dentro de mim que não me permite, que não me deixa. Sabe, isso é um nível de sinceridade profundo. E eu entendo, e pela minha experiência com o Senhor, é o tipo de sinceridade que traz a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Chegar para o Senhor e dizer: eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não posso. Quero, mas o meu querer não é suficiente. Não consigo. E isso, para o Paulo e também para nós, se torna um clamor. E o clamor dele foi: quem pode me livrar do que está acontecendo dentro de mim? Quem pode me livrar do que está acontecendo dentro de mim? Quem pode me livrar de um corpo que morreu, que está morto? Sabe, porque há uma herança que está amaldiçoada, uma herança que nós arrastamos desde o primeiro Adão, uma herança genética, que tem leis no meu interior, leis que governam. Com a minha mente eu quero honrar ao Senhor, com a minha mente, com o meu intelecto eu quero fazer o que é certo, mas descubro que em mim há uma lei que me empurra em outra direção, há uma lei que me empurra para outro lugar. E é essa sinceridade que lhe permite encontrar a graça do Senhor. Aleluia. E ele clama: quem me livrará de mim mesmo? Quem? É uma boa pergunta, né? Quem me livrará de mim mesmo? Imediatamente o Senhor responde:
E ele diz, o texto: mas dou graças ao Senhor por Jesus Cristo, porque nele encontrei não o livramento do exterior, mas o livramento da minha alma. Obrigado, o que ele está dizendo é: obrigado por Jesus Cristo, porque ele me libertou de dentro para fora. Ele libertou de dentro para fora. Porque, amados, há muitos presos que pagam a sua dívida, né? Pagam a sua condenação, são livres da prisão, mas quando são livres da sua prisão, o problema continua lá no seu interior. Muita gente sai do hospital curado em seu corpo, mas mesmo assim continuam com a sua alma enferma. Ainda assim, a glória de Jesus Cristo não é para nos livrar exteriormente. A cura de Jesus Cristo não é para nos curar exteriormente. Ele nos livra no nosso interior. Ele produz uma verdadeira transformação de dentro para fora, produzindo em nós uma vida coerente. Coerência. Uma coerência que sai de dentro de nós e se expressa com as nossas ações, decisões e vocabulários. Não importam o que as pessoas pensam, a verdade que habita em nós, a realidade que habita em nós. Porque, amados, eu poderia ser o melhor pregador da paz de Deus, mas nada se compara com viver em paz. Viver em paz. Poderia ser o melhor pregador que fala de misericórdia de Deus. Pregar em aramaico, pregar em grego, trazendo todas as palavras no originais, mas nada se compara a poder receber, alcançar, desfrutar da misericórdia do Senhor que se renovou nessa manhã. E a certeza de que amanhã de manhã vai se renovar de novo sobre nós. Uma vitória eterna, uma vida genuína. Falar de santidade hoje é muito fácil, tantos recursos. Mas viver em santidade, qualquer analfabeto de Bíblia, pega qualquer IA, a pior que existia aí, a de graça, e fica com um texto para falar de santidade. Muito fácil, qualquer um. Agora eu quero ver qualquer um viver em santidade, andar em santidade, porque glorioso é andar em santidade. A nossa realidade interior. E aquele homem, ele buscou sinceridade para ser livre na sua alma. Porque se ele fosse a sua família tinha uma excelente reputação. Se ele fosse ao governo, o governo tinha sobre ele uma excelente reputação. Se ele fosse aos judeus, os judeus tinham sobre ele uma excelente reputação. Se ele fosse aos militares, aos romanos, os romanos tinham dele uma excelente reputação. Mas ele descobriu que, embora todos falassem bem dele, ele sabia da sua real condição dentro, no seu interior. Ele descobriu isso. E o mais interessante aqui, ensino para nós, ele não escondeu a sua condição, ele se expôs a Cristo e Cristo o libertou. Amados,
É glorioso ser sincero. Há tanta liberdade na sinceridade. Há tanta liberdade na sinceridade. Há tanta graça na sinceridade. E eu preciso confessar diante da congregação. Eu não quero me esconder. Eu quero me expor. E gritar se for necessário. Quem me livrará do corpo de morte? Quem me livrará deste corpo de morte? Porque eu quero ser um homem coerente, um pastor que anda em retidão ao Senhor, pelo evangelho que eu creio e que eu prego há 14 anos, coerente. Talvez a coerência não tenha muito peso hoje, nesse mundo tão volátil e tão influenciável. Mas eu quero te dizer, sim, coerência custa muito. Talvez ninguém aplauda um homem coerente, não ganhe curtidas nas redes sociais, mas eu preciso te alertar que a incoerência, e a gente vai encontrar muitas pessoas incoerentes, a incoerência provoca vítimas. Viver em Cristo é a nossa realidade. E esse homem chamado Paulo descobriu a liberdade que a obra da cruz produz. Ele descobriu a liberdade que a palavra da cruz produz. Obra da cruz, palavra da cruz. Porque, irmãos, a obra da cruz é completa, amém? É completa. Porque ao mesmo tempo que ela reconcilia, ela também separa. Ao mesmo tempo que a cruz une, ela divide. É uma questão muito complexa. Porque ao mesmo tempo que ela destrói, ela constrói. E nós precisamos entender isso muito bem. Porque ao mesmo tempo que ela mata, ela ressuscita. A obra da cruz é algo extraordinário. É um mistério eterno da sabedoria de Deus. A obra da cruz. E Paulo está dizendo agora: dou graças ao Senhor por Jesus Cristo, que provocou essa separação. A obra da cruz separa o velho homem do novo homem. Você repete comigo, por favor? A obra da cruz separa. Isso, a obra da cruz separa. Mas Paulo não fala não apenas da obra da cruz, ele também fala da palavra da cruz. E a obra da cruz separa. Se a obra da cruz separa, o que faz a palavra? O que faz a palavra da cruz? A obra da cruz separa. O que faz a palavra da cruz? Ela também separa. Porque a palavra da cruz é uma extensão da obra da cruz. Então a obra da cruz destrói o velho homem com toda a sua herança de maldição do primeiro Adão, levanta o novo homem em poder, ressuscitando ele para uma nova vida, uma novidade de vida, com a vida de Cristo habitando em nós. Aleluia! Mas o que faz a palavra da cruz? Porque a obra da cruz manifesta em sua consumação. E se concluiu há 2000 e alguma coisa, que há uma divergência aí nos anos, mas enfim, né? Dizem que tem 4 anos a mais, 4 anos a menos, não importa. Há um pouco mais de 2000 anos atrás. Mas a palavra da cruz
ela trabalha em nós até hoje, até os dias de hoje. E a palavra da cruz também separa. E separa o quê? Separa a alma do espírito. Hebreus, no capítulo 4, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que separa o que é da alma com o que é do espírito. Antes de Jesus vir, a alma e espírito estavam unidos. E por isso que alguns creem que é corpo e alma e espírito é uma coisa só, é uma linha teológica. Eu não concordo. Para mim, são 3. Para mim, nós somos tricotômicos, dividido em 3 partes. Mas antes de Cristo, a alma e o espírito estavam juntos, e a alma governava. Por que a alma governava? Porque o espírito estava morto. Morreu lá em Adão. Mas veio a palavra da cruz para separar a alma do espírito e pôr todas as coisas em ordem. Isso é alma, isso é espírito. A palavra da cruz vai treinando a alma sobre o que é a alma, sentimentos, emoções, prazeres. A palavra da cruz vai treinando sobre o que é espírito, convicção, razão. Para que serve o espírito? Onde eu uso a alma, onde eu uso o espírito. O qual mal que a alma pode fazer se competir com o espírito. Isso é extraordinário, amados. A palavra da cruz, ela marca essa diferença. E a palavra da cruz produziu em Paulo, Romanos, capítulo 8, no verso 1, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O texto é claro, é extraordinário o quanto ele é claro. Aonde está a condenação? Vou ler de novo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação está na carne. A condenação, dependendo da tradução, a condenação está na alma. A alma é onde toda a condenação habita. A alma é onde diz: eu sou pecador, eu sou culpado, eu falhei, eu feri pessoas, pessoas me feriram. Olha o que fizeram comigo, olha como é que me trataram, lá, enfim. Mas a obra da cruz, ela veio para separar a minha alma do meu espírito. E você sabe que é óbvio que Jesus Cristo habita no espírito. Ele vive no espírito. Então Paulo está dizendo: não há condenações. Alguém pode repetir isso comigo? Não há condenações. Não há condenações para os que estão em Cristo. Repete. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a alma, mas andam segundo Cristo, segundo o Espírito. Porque, amados, a alma condena, mas o Espírito justifica. A alma condena, o Espírito justifica. E eu quero usar isso como exemplo, o Espírito e a alma. Porque, amados, quando Jesus veio a mim, a alma me fazia vítima de tudo.
porque eu vivia governado pela alma. E é verdade que nós vemos alguns irmãos dentro da igreja almáticos, são vítimas de tudo, tudo está ruim para eles, nada está bom, vítimas. Mas o projeto de Deus nunca foi a alma, o projeto de Deus sempre foi o Espírito, porque Deus é Espírito. A Bíblia diz que Ele é Pai dos Espíritos, e que bom que Ele é Pai dos Espíritos. Mas agora Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: quem me livrará deste corpo de morte? É uma alma que não está coberta, é uma alma que carrega morte, porque a própria palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma carrega condenação, a alma carrega autocondenação, ela se condena. E a alma também carrega, condena os outros também. A alma não deixa ninguém em paz, nem a própria pessoa fica em paz. Mas agora se expõe a palavra da cruz. A palavra da cruz separa o que é da alma com o que é do Espírito. E aí que o apóstolo Paulo vai dizer onde está a condenação. Porque não há mais condenação. Quem vive no Espírito, quem anda no Espírito não vive em condenação. Nem se condenando, nem condenando ninguém. Não anda condenando ninguém. O Espírito não está aqui para condenar ninguém. Eu não posso me condenar? Não posso me condenar. Por quê? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E Cristo veio para habitar em nós. E Cristo não veio para condenar. Cristo veio para salvar. Salvar. Então o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é outra realidade. No mesmo corpo, mas outra realidade. Qual é a diferença? Viver no Espírito é não ser governado pela alma, é não ser governado pelos sentimentos, é não ser governado pelas emoções, é não ser governado pelos achismos, é não ser governado pelos prazeres. Governado pelo Espírito. Nenhuma condenação, não aqui. Aí eu te faço uma pergunta e não me responda, por favor. O que tem te tirado a paz? O que tem te tirado a paz? Porque sabemos como o ser humano funciona. O que tem tirado a paz? Isso aqui, aquilo ali, é a saúde, é o trabalho, é as finanças, é a esposa, é o marido, é o filho adolescente, é o filho pequeno, enfim. O que tem te tirado a paz aqui e ali? Mas o que o Senhor nos ensina? Que diante de todas essas dificuldades que tentam nos roubar a paz, ore no Espírito, ande no Espírito, adore no Espírito, porque no Espírito está a paz. Independente das circunstâncias que estamos enfrentando, independente das tempestades que estamos atravessando, nós andamos em Espírito, oramos em Espírito, adoramos em Espírito, porque no Espírito nós encontramos a paz. Então a alma não funciona. Não, amados, a alma funciona, claro que ela funciona. Ela funciona por propósito que ela tem, condenar. Condena. Tem alguém que já vai chamar a esposa de alma agora. Ô alma, alma, tá me ouvindo, alma? Cadê minha alma, hein? Alguns vão falar assim. Amados, a função da alma, a verdadeira função da alma, é colaborar com o Espírito.
colaborar. Assim como a função da igreja é colaborar com Cristo. Assim, a alma, ela deve servir ao Espírito. Assim como a igreja serve a Cristo. E nós podemos ver a glória de Deus nesse vínculo. Nós podemos ver a glória de Deus num casamento onde os cônjuges andem em unidade, dentro do mesmo propósito, alinhados com o Senhor. E nós podemos ver a glória de Deus quando nós vemos uma igreja que se comporta como corpo de Cristo, verdadeiramente. Assim, dessa forma, deveria ser a nossa alma, colaborar com o nosso espírito. Cristo, alma e espírito. Porque, amados, a realidade de Deus não é um lugar físico. Não é. É uma dimensão espiritual. Toda a realidade de Cristo está no Espírito. É tudo espiritual. Então, quando eu vivo no Espírito, eu vivo em plenitude. Não me falta nada. Não preciso de nada. Eu tenho tudo. Mas essa não é a realidade da alma. Não é. Essa é a realidade do Espírito. No Espírito eu sou completo. No Espírito eu sou perfeito. No Espírito eu sou pleno. A tua realidade é no Espírito, não é na alma. Lembra do que é fé? Firme convicção do que não se vê. A nossa realidade não pode ser vivida fisicamente nessa terra, porque a nossa alma, ela continua cercada de circunstâncias e de influências. Mas o Espírito é alimentado por Cristo, fortalecendo o nosso homem interior. E é verdade que há um saber da alma e há um saber do Espírito. E o que nós precisamos já não é mais o saber da alma. Tudo que eu sabia antes, tudo que eu sabia de mim, tudo que eu sabia dos meus parentes, dos meus antepassados, tudo que eu sabia das pessoas, esse saber não importa nada. Nada. Agora é um novo saber. O saber, a realidade do Espírito. É por isso que nós estamos num culto. É por isso que nós estamos aqui toda quarta às 20 horas e todo domingo às 18. Para recuperar o novo saber. Para desfazer, deixar de ser quem nós fomos, para ser quem o Senhor nos chamou para ser. É por isso que nós estamos sempre aqui, para ter a mente renovada pela palavra de Deus, adquirindo um novo saber, esse saber do Espírito. É isso que nós precisamos aprender, é isso que nós temos que conhecer, a sabedoria que habita no Espírito. Porque o Espírito não fala com carne, não fala. O Espírito ensina o Espírito. O Espírito consola o Espírito. As coisas são espirituais. As conversas são do Espírito Santo, com o Espírito, não com a alma. As conversas do Espírito Santo são com o seu Espírito. Mas o que aconteceu com a alma? Porque a alma, quando se rende, a alma, quando se rende, ela é informada do que o Espírito falou para o Espírito. Por isso, a posição da alma não é saber, é render-se em obediência. A maior batalha que nós temos, e é essa o clamor do Paulo: quem me livrará
deste corpo de morte? Quem me livrará dessa alma que não quer se submeter ao Espírito? Quem me livrará dessa alma que não quer se submeter à palavra? Quem me livrará dessa alma que não quer andar sob a palavra? Quem me livrará dessa alma que não quer cumprir os mandamentos? Quem me livrará? A maior batalha que temos é dentro. Amados, em contrapartida, nós temos visto pessoas vivendo grandes dificuldades na vida, mas atravessando essas dificuldades em paz. Em paz. Não importa qual foi o diagnóstico, não importa qual foi o veredito, não importa qual foi a sentença, está em paz. Por quê? Porque o seu interior está em ordem. E a palavra diz que o Deus de paz os santifique por completo, espírito, alma e corpo. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Você pode estar atravessando a pior fase da sua vida. Mas se você estiver no Espírito, você vai estar em paz. A sua alma vai ser absorvida pela realidade do Espírito. E as pessoas vão se espantar com você. Você está vivendo isso tudo e está nessa tranquilidade. E você pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Como tudo isso acontecendo e você está em paz, você está firme. Porque o homem carnal, almático, ele não consegue entender os caminhos do Espírito. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não são espirituais. A nossa vida no Espírito é loucura para o mundo. É por isso que nós precisamos nos reunir aqui para aprender de novo. Quem quer aprender de novo? Precisamos aprender. Levante suas mãos aos céus. Repita comigo: nasci de novo. Nasci de novo. Então preciso aprender tudo novo. Eu me conheço na alma, mas agora eu preciso me conhecer no Espírito. Se você crê no que você falou, se expressa ao Senhor. Primeira Coríntios capítulo 13 diz: conhecer como também fui conhecido. Então agora eu preciso de um novo entendimento de mim mesmo. Nós precisamos nos reconhecer no Espírito. Isso não é um novo entendimento, isso é um novo conhecimento. Preciso conhecer-me agora, não na configuração antiga da alma, mas agora no Espírito. O que o Espírito construiu. Porque a alma continua dizendo que eu sou pecador, mas o Espírito continua dizendo: você foi justificado. Problemas. Quantos problemas nós temos? Mas o Espírito me diz que Cristo é maior do que todos os meus problemas juntos. Nós precisamos aprender no Espírito. Sabe, é como se você tivesse se mudado para uma outra nação. E aí você chega na outra nação, seja lá qual for, escolhe uma aí que você quer ir. Você chega lá, língua diferente, culinária diferente, princípios diferentes, costumes diferentes, tudo diferente, tudo diferente. E agora você vai ter que se adaptar. Você não vai conseguir viver do seu jeito lá.
porque não é possível. Você vai falar português e ninguém vai entender nada. Então você vai ter que aprender a língua deles. Você vai querer comer a comida brasileira e provavelmente você não vai encontrar. Então você vai ter que comer a comida deles. Você vai ter que respeitar as regras sociais deles. Você está vivendo lá. É exatamente isso. Nós fomos transportados do império das trevas para um reino de amor. Precisamos, a partir de então, viver nesse reino. Aprender a viver nesse reino. E nesse reino se vive pelo Espírito. Então nós precisamos aprender a viver no Espírito. É um novo saber. Precisamos conhecer isso. Isso é ser transformado. Agora, eu não estou falando de acrescentar algo. Eu estou falando de um modo totalmente novo. Não como nós conhecemos, não como nós aprendemos. Não como nós aprendemos na cultura local, na cultura familiar. Um caminho completamente diferente no Espírito. Diante disso, vamos ler o texto base da mensagem, Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 29, para que possamos começar a mensagem. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano, dos que foram chamados conforme seu plano. Aqui no seu plano a gente pode colocar propósito. Fomos chamados conforme seu propósito. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até aí, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Um novo saber, precisamos aprender no Espírito. Esse novo saber está no Espírito. Mas o que sabíamos antes está na alma. Então não é o saber da alma, é o novo saber do Espírito. Uma nova sabedoria, um novo entendimento. Agora sabemos o que nós não sabíamos antes. E onde aprendemos isso? Nós aprendemos Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo. Mas e Paulo? Aprendeu com quem? Porque Paulo não tinha Romanos 8, capítulo 8, verso 28 e 29. Onde Paulo aprendeu isso? Onde ele aprendeu? Ele aprendeu isso no Espírito. Porque o Espírito nos ensina. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no verso 20, e também no verso 27, diz que a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, que está dentro de nós, nos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo está dentro de nós, sempre nos ensinando uma nova realidade. A nova realidade. E aí o texto diz: e sabendo que para os que o amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. O que significa todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. O que significa todas as coisas? Cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito dentro de nós. Porque o Espírito dentro de nós, ele está dizendo assim, e muitos não querem ouvir. Há um propósito. Há um propósito. Há um propósito. Presta atenção, há um propósito. Olha o que você está fazendo. Há um propósito. Você está perdendo tempo. Há um propósito. Você não está se preparando. Há um propósito. Há um propósito. Mas se eu falhar, há um propósito. Há um propósito. Levanta. E se eu cair, levanta. Há um propósito. E se o que acontecer? E se eu pecar? Levanta. Há um propósito. E se eu me equivocar? Há um propósito. Nenhuma condenação. Não há condenação. Então, por que não há condenação? Porque descobrimos que há um propósito. Como que eu sei que há um propósito? Porque ama a Deus.
Sabemos que os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que nós não entendamos. Agora, presta atenção nessa expressão, amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Deixa eu mudar a pergunta. Quem são os que amam a Deus? 2, 3. Vou tentar de novo para ficar bonito na filmagem. Quem são os que amam a Deus? Amém. Quem são os que amam a Deus? Os que sabem que Deus os amou primeiro. Só ama a Deus quem sabe que foi amado primeiro. Porque a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então todo aquele que declara, que tem consciência, que ama a Deus, é porque já recebeu o amor de Deus, amém? Então é saber, conhecer, isso é, testemunhar esse amor. Este saber é fundamental do seu amor. Por que Paulo, tudo vai dar certo? Você sabe as coisas que Paulo enfrentou, e sempre ele em frente. Como que você sabe que tudo vai dar certo? Como que você sabe que tudo vai cooperar para o bem daquele que o ama? Como que nós sabemos, como eu falei aqui no momento dos dízimos, como que nós estamos investindo lá na região 5? Por quê? Como que a gente sabe que vai dar certo? Como que a gente manda um casal de missionário para o sertão? Casal não, a família de missionário para o sertão. Porque sabemos que vai dar certo. Amém? E como nós sabemos que vai dar certo? Porque conhecemos o seu amor. Porque foi o seu amor que nos trouxe até aqui. A única garantia que nós temos que vai dar certo é o seu amor. E Ele nos amou primeiro, quando ainda andávamos na prática deliberada do pecado. Nós nem andamos mais na prática deliberada do pecado. O pecado é um acidente nas nossas vidas, amém? Então nós temos a convicção, se Ele nos amou naquele tempo, Ele continua nos amando agora. Amados, ninguém pode descuidar do seu amor. Ele, o seu amor, perder o amor dele é como você ficar sem GPS no centro de São Paulo. Já aconteceu comigo, irmão. Fiquei sem internet, vai para onde? Não sabe. Não sei nem para onde que é a direita e que é a esquerda aqui, eu não sei mais. É como perder o GPS. É como ficar sem GPS no centro do Rio de Janeiro. Misericórdia. É como perder a bússola no meio do mar. Porque o seu amor é a garantia que todas as coisas cooperarão para o bem daquele que o amam. Alguém pode levantar as mãos aos céus e agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor derramado sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e o seu amor pode nos impulsionar para onde o Senhor quiser. O seu amor pode nos levar para onde o Senhor tem preparado para nós. O Senhor pode nos levar para o lugar mais seguro, que é o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, se você crê e recebe, se expressa ao Senhor. Diante disso, qual o lugar seguro para o qual esse amor te leva? Qual local seguro para onde esse amor te leva? Uma boa pergunta, né? Porque todos querem o amor dele, certo? E esse amor vai nos levar para onde?
para o propósito. O propósito na tua vida. Não vai morrer por quê? Por causa do propósito. Por causa do propósito, Deus preserva a vida. O propósito. Amados, é por causa do propósito. Porque, para pensar, a arca de Noé não era uma arca, era um propósito. E nos dias do dilúvio, onde era o lugar mais seguro? O propósito. Sempre o propósito. O propósito de Deus é o lugar mais seguro. Por que foi preservada a vida do Moisés quando todas as crianças até 2 anos estavam sendo executadas no Egito? O propósito. O propósito protege. Por que Davi derrotou Golias? Por causa do propósito. Porque ele viveu em justiça e é considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. O propósito. Sabe, o Davi, quando era guri, ele cuidava das ovelhas do pai, né? Ele poderia simplesmente ter dito: porque os irmãos mais velhos, eu sou criança ainda, por que não vai outro? E provavelmente Deus disse para ele: vai você, que você tem que aprender a matar leão, você tem que aprender a matar urso. Por quê? Porque tem um propósito na sua vida. Porque você matando o leão, matando o urso, você vai matar Golias e vai ser rei de Israel. Propósito. Se ele não andasse em obediência, se ele se colocasse em autojustiça, ele não teria matado o urso, não teria matado o leão, não teria matado Golias, não teria sido quem foi. Amados, o propósito nem sempre é cheio de justiça. Aliás, eu posso te garantir, é cheio de injustiça. Injustiça. Muitas vezes, cumprindo o propósito, vamos atravessar, enfrentar injustiças. Mas as injustiças da vida jamais, em tempo algum, serão maiores do que o seu amor. O seu amor. Por isso que as pessoas sofrendo injustiça não se afastam do propósito. Nem podem, nem devem se afastar do propósito. Porque o seu amor nos impulsiona a cada dia a preservar, a insistir no propósito. Mas eu quero te fazer outra pergunta. Se o seu amor te impulsiona ao propósito, qual é o teu propósito? Uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Qual é o teu propósito? Alguns vão dizer ser apóstolo, outros ser profeta, outro vai dizer ser ator, outro vai dizer ser evangelista, ser um profissional bem-sucedido, enfim. Eu estou aqui para te dizer, não é nada disso. Você está enganado. Porque o verso 29 diz o propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, a palavra propósito foi tão diluída no nosso tempo, na nossa realidade básicas da alma. A palavra propósito perdeu o propósito de ser, porque pessoas pensam que propósito de Deus na vida delas é um título, é um cargo.
Um cargo que muitas vezes as pessoas não têm noção do que precisa para ocupar aquele cargo. Então, o propósito desse tempo, ele só está extravasando os desejos da alma. Mas lembra do que eu venho falando aqui? É espírito. O propósito só tem uma direção: transformar cada um de nós à imagem do seu Filho. O seu amor, ele impulsiona a um lugar muito importante, que não é um território, não é um ministério, não é um cargo. A transformação das nossas vidas é nos parecer com Cristo Jesus, é cada dia nos parecer mais com Ele. Porque, entenda, a ordem dos fatores altera o produto. Entenda hoje, se você se parecer com Cristo, será fácil te dar um ministério. Se você se parecer com Cristo, será fácil te dar um território. Se você se parecer com Cristo, será fácil te dar uma empresa bem-sucedida. Será fácil. Amados, Deus quer usar você. Mas Ele não quer usar sem antes transformar, sendo transformado à imagem do seu Filho. Amados, você sabe que a palavra diz que a sombra de Pedro curava. Não era a sombra, era Cristo. Era Cristo nele. Porque quando Ele te transforma, Ele faz coisas que nós nem demos conta através de nossas vidas. Provavelmente Pedro nem sabia, porque o texto fala que a sombra vem atrás. Pedro passou, a sombra curou, Cristo curou e Pedro nem ficou sabendo. Isso é só um exemplo de como, após se parecer com Cristo, Ele nos usa com graça, com misericórdia, e toda a glória é para Ele, toda a honra é para Ele. Levante as suas mãos aos céus, se você puder. Quando Ele começa a nos transformar, nós não sabemos quando, mas Ele vai nos usar. Não será com um microfone, nem será numa conferência, porque o que significa é ser usado pelo Senhor e não ser exposto, não ficar famoso. Ser usado pelo Senhor. Que o Senhor te use com poder e autoridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O vocabulário evangélico, né? Essa seria como uma definição. Ser usado pelo Senhor seria fazer coisas na congregação. Fazer coisas, e fazer coisas na congregação é ótimo, é muito bem-vindo. Servir, amar ao próximo, servir aos irmãos, mas presta atenção, não vamos diluir o propósito, não vamos diluir a importância do propósito, não vamos simplificar a importância do propósito, porque o propósito, no vocabulário de Deus, o propósito para as nossas vidas é que Cristo seja visto em nós. Este é o seu propósito, nos transformar à imagem do seu Filho. Porque quando você amanhã estiver na escola de discípulos, terça-feira no PG, quarta-feira aqui no culto, enfim, cada dia, entre essas programações, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu convívio, no seu hall de amigos, o Senhor vai estar te usando sem você perceber. Sem você perceber. E é assim que o Espírito age. Porque o Espírito, ele conduz as pessoas à transformação. Transformar na imagem do seu Filho. Romanos 8, no verso 37, diz: antes, em todas as coisas,
somos mais que vencedores por meio do seu amor. O que garante a vitória? Seu amor. Todos nós estamos ancorados, sustentados, firmados no seu amor. Seu amor. Então, como que eu sei que eu sou mais que vencedor? Nessa construção que nós fizemos aqui, nessa linha de raciocínio, conforme toda a construção que fizemos, um vencedor é aquele que encontrou o seu amor e poder suficiente para ser fiel ao seu propósito. Eu vou falar de novo, para que você não esqueça. Um vencedor é alguém que encontrou o seu amor e poder suficiente para ser fiel ao seu propósito. Você precisa ser fiel ao seu propósito. Um vencedor. Quem quer vencer? Firme no seu amor. O amor dele. Não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer. Tempestade que for, barreiras que se levantarem, você segue firme, sendo transformado à imagem de Cristo. Aconteça o que acontecer. Sabe, uma oração que eu aprendi a fazer diante das dificuldades da vida, diante das dificuldades do ministério: Senhor, que isso não me mude. Que isso não mude o que eu sou, nem o que eu penso. Que isso não mude a minha forma de agir. Que as circunstâncias não nos mude. Que o Senhor siga transformando a minha vida. Porque eu não quero ser mudado por essas circunstâncias. Eu não quero, por sofrer injustiça, me tornar injusto. Eu não quero, por sofrer ofensas, ser o ofensor. Eu não quero, por sofrer abusos, ser o abusador. Eu não quero. Eu quero permanecer no propósito. Quem quer permanecer no propósito? E o que isso significa? Aconteça o que acontecer, continue sendo transformado à imagem de Cristo. Que isso é o vencedor. Firmado no seu amor, siga sendo transformado à imagem do seu filho. Porque a glória desta vida, a maior glória desta vida terrena, é ser transformado à imagem do seu filho. A glória é nos parecer com Cristo. Esse é o propósito de sermos transformados. E não é fácil. Quem falar que é fácil é mentiroso. Não é fácil. É difícil ser cristão. Ser cristão, pequeno Cristo, é andar na contramão. Na contramão do sistema. Andar. Não está sendo fácil. Nem vai ser. Mas nós vamos continuar sendo transformado à imagem de Cristo. Estamos aqui para isso, para continuarmos um pouco mais sendo transformado à imagem de Cristo. A maioria de nós poderia estar em casa, poderia estar num lugar, poderia estar em qualquer outro lugar que quisesse, poderia estar deprimido, zangado, ofendido, sei lá, podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus. E juntos nós precisamos ser transformados à imagem do seu Filho. Porque essa é a maior glória. Ser transformado à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar se você puder. E não está acabando não. Não seja inocente.
estamos sendo transformados, amém? Estamos sendo transformados, amém? Você se anima a repetir comigo? Estamos sendo transformados. Levante suas mãos aos céus e declare: estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados. Já não sou eu mesmo. Já não sou eu mesmo. Já não sou o mesmo de ontem. E não sou o mesmo de amanhã. Estou aqui sendo transformado à imagem de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, você tinha muitas razões para não estar aqui hoje. Mas eu creio que o seu amor te impulsionou. O amor dele te trouxe até aqui. E a glória desses dias é continuar sendo transformado. Amados, o que falamos aqui hoje começou em Romanos 7, diante do apóstolo Paulo sincero, que descobriu que apesar da sua boa reputação externa, dentro dele habitava uma lei que o empurrava para longe de Deus. E o clamor do apóstolo Paulo é essa: quem me livrará deste corpo de morte? E a resposta veio imediata: Jesus Cristo, pela obra da cruz. Aleluia. Separando o velho homem do novo homem. Pela palavra da cruz, separou a alma do espírito. E agora, aonde havia condenação, a paz. Você consegue entrar nessa paz agora? No espírito. Entre nessa paz, independente do que está acontecendo, independente das situações adversas. Entre nessa paz. Você que chegou aqui atribulado, você que chegou aqui apreensivo, ansioso, preocupado, triste, amargurado, entre nessa paz. Entre. Onde havia acusação, agora há justificação. A alma que te acusava, que te criticava, essa alma dizia que você pecou, que você errou, que você falhou. O Espírito está declarando: você foi justificado. Você foi justificado. E nós precisamos aprender a viver no Espírito. Não em outro lugar, mas a viver governado por outra realidade. E é nesse mesmo corpo, mas não é mais a alma que governa. Cristo habitando em nosso espírito. E nessa dimensão não há condenação, não há falta. No Espírito somos plenos, perfeitos, completos. Então vamos juntos descobrir esse novo saber, que não procede da alma, mas do Espírito, que brota no Espírito, que nos ensina. E nesse saber, vamos aprender todos os dias que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que as circunstâncias não sejam boas, o seu amor é a garantia. O seu amor é a garantia. Que você seja abraçado agora pelo amor de Deus. Que o seu amor seja nosso GPS, a nossa bússola. Que o seu amor seja a nossa âncora. E é para onde esse amor nos impulsiona. Esse amor nos impulsiona ao propósito. E o propósito não é um ministério, não é um território, não é um cargo. O propósito é sermos transformados à imagem de Cristo. Essa é a glória dessa vida. Isso é ser vencedor. Não porque nunca cai, mas é porque aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias, nós permanecemos no seu amor, no processo de transformação. Aqui estamos sendo transformados. Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui rendidos ao teu poder e ao teu amor. E aprendemos hoje diante de ti. Diante de ti podemos abrir o nosso coração com sinceridade, sem máscara, sem aparência, com sinceridade que produz liberdade. Reconhecemos que durante muito tempo
tentamos te honrar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, mas a alma, descobrimos que nosso querer não é suficiente, e hoje nós rendemos a nossa alma ao governo do Espírito. Que a palavra da cruz, como uma espada afiada, separe de nós, separe em nós a alma, para a alma ser tratada, e para que o Espírito governe, em nome de Jesus, Pai, que a nossa alma se renda à obediência do Espírito, que o Espírito seja ensinador, consolador, que sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nos ensina de novo, como nascer de novo. Precisamos aprender tudo novo, precisamos aprender esse saber do Espírito. Por isso, tira de nós essa configuração antiga, renova nossa mente pela Tua Palavra. Nós rejeitamos as tradições herdadas dos nossos antepassados, as culturas locais, as culturas familiares, rejeitamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dá um novo entendimento de nós mesmos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que a unção do Espírito Santo que habita em nós nos ensine todas as coisas, que possamos aprender a viver, a andar no Espírito, em nome de Jesus. Por isso, Pai, agradecemos pelo Teu amor, o Teu infinito amor, Senhor, o Teu amor que nos alcançou, o Teu amor que é a garantia que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, quando perdermos a direção, quando entrarmos num caminho equivocado, que o Teu amor seja o nosso GPS, que o Teu amor seja a nossa bússola. Quando nos sentirmos perdidos, Senhor, que o Teu amor seja o nosso norte, que Teu amor seja o nosso porto seguro, esse amor que nos impulsiona sempre ao propósito, a sermos transformados à imagem do Teu Filho, Pai. Não permita que as injustiças nos tornem injustos, que as ofensas nos façam ofender, que os abusos nos façam abusar, que nenhuma circunstância nos mude, mas que o Senhor continue nos mudando. Preserva-nos, Senhor, no propósito. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, preserva-nos no propósito, preserva-nos no propósito, Senhor, e declaramos nessa noite: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Teu amor, o Teu amor. Que encontremos nesse amor poder suficiente para sermos fiéis ao propósito. Aconteça o que acontecer, continuemos sendo transformados. Que as lutas não nos desviem, que as provações não nos deturpem, que as feridas não nos endureçam. Queremos, Senhor, permanecer no processo de sermos transformados. Queremos chegar à plenitude da imagem de Cristo. Queremos chegar à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui rendidos a Ti e te pedimos nessa noite: vem sobre nós, envolve-nos em Tua glória, manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos. Um dia cairão ao chão.
toda a terra saberá. Pois só Ele é digno, somente Tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a Ti perdem valor. Somente Tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra Sua glória. Tudo é pra o Seu nome. Tudo é pra Sua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Sua glória. Tudo é pra o Seu nome. Tudo é pra Sua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama Tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar, quero ver Tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama Sua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar, quero ver Sua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama Sua glória em mim. Te seguirei em qualquer lugar, quero ver Sua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama Sua glória em mim. Te seguirei em qualquer lugar, quero ver Sua beleza. Envolva na Sua história, minha vida, pra Tua glória. Me envolva na Sua história, minha vida é pra Sua glória. Me envolva na Sua história, minha vida pra Sua glória. Me envolva na Sua história, minha vida. Meu Deus, Tu és meu prazer. 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 Tudo é pra Tua glória. Tudo é pra o Seu nome. Tudo é pra Sua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Sua glória. Tudo é pra o Seu nome. Tudo é pra Sua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Aleluia.
adoramos, Jesus. Te adoramos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor derramado sobre nós, pelo teu amor que nos mantém no propósito, independente das circunstâncias, porque o teu propósito nos protege até de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Queremos em todo o tempo te servir e te adorar e te conhecer, crescer e prosperar no conhecimento de Cristo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, segue nos transformando. Por graça e misericórdia, Senhor, envolve-nos em tua glória, para que possamos ser a cada dia, Senhor, a cada dia mais parecido contigo, a cada dia mais parecido com Cristo, a cada dia, Senhor, a cada dia de glória em glória, de glória em glória, um dia depois do outro, mais parecido, Senhor, mais parecido, que as nossas ações, nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas conversas, exalte o teu nome, Senhor, edifique a tua igreja, que seja sempre para construir, nunca para destruir, que seja sempre para abençoar e nunca para amaldiçoar, que seja sempre, Senhor, sempre para poder fazer a diferença nessa terra. Como igreja, nós clamamos, Pai, faz em nós e através de nós, usa-nos para a glória do teu nome. Levante as tuas mãos aos céus, repete comigo: a obra da cruz separou o velho homem do novo homem. Eu já não sou quem eu era. A palavra da cruz separou a minha alma do meu espírito, e Cristo habita no meu espírito. Nenhuma condenação há para mim, porque estou em Cristo Jesus. Eu já não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. No Espírito eu sou completo, no Espírito eu sou perfeito, no Espírito eu sou pleno. A minha alma não governa a minha vida. A minha vida, a alma, se rende à obediência de Cristo. O Espírito Santo me ensina todas as coisas. Por isso eu tenho um novo saber. O saber do Espírito. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui amado por Ele primeiro. O propósito de Deus para a minha vida é um só: ser transformado à imagem de Cristo. Se você crê e recebe essa mensagem, se expressa ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Cantina vai estar aberta agora? Vai, Léo, não sei. Frango frito com batata. Por favor, alguém paga um para mim, estou cheio de fome. Vamos lá. Você que nos visita, lá atrás tem o pessoal do acolhimento. Se você quiser, deixa lá o seu contato. Nós como igreja estamos prontos para te receber e te ajudar na caminhada com Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Passa lá na lojinha, compra um livro. Estou precisando vender livro, me ajuda. Levante a sua mão direita, se você puder. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre a tua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você até o dia da volta de Cristo. Como servo e sacerdote, eu te abençoo. Abençoo sua casa, abençoo seus filhos, suas finanças, sua saúde, seu ministério, seu casamento. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você continue a cada dia sendo transformado, cada dia mais parecido com Cristo. Deus te abençoe, vá em paz.